Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, para variar, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante nessa tarde super, mas super importante que precede a ausência de uma saudade. Ela vai acabar. Hoje, às 19 horas, o Vasco pega o Atlético em São Januário com cobertura total. Nenhum veículo de imprensa vai estar em São Januário, muito menos torcida, portões fechados. Mas a Vasco TV vai transmitir tudo para você, vascaíno, poder assistir. Então, ao vivo, com imagens de graça, na Vasco TV, Vasco e Atlético, hoje, às 19 horas. Já vamos falar dessa partida. Nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. Dá aquela moral no like, porque quando você vai no like, você ajuda muito o nosso trabalho. Tô até martelando a mesa. Quando você vai ali e deixa o like, você ajuda o canal a ser divulgado, ajuda o canal a crescer, ajuda e prestigia o nosso trabalho. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e seja membro também. Sendo membro, você vem para o grupo de WhatsApp, concorre à camisa, participa da Liga do Cartola, enfim, você tem várias experiências como membro do canal Os Vascaínos. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar da situação de um jogador que era para vir para o Vasco, não veio, e já acertou com outro clube de Série A. Quero falar também do Roger Martínez, jogador do América do México, um colombiano, que foi emprestado ao Vasco, e eu vou atualizar você a respeito dessa situação. Também vou falar do adeus do capitão da Série B, Anderson Conceição, que foi jogar no CRB, e também sobre Andrei Santos e Marlon Gomes, que podem desfalcar o Vasco na estreia e na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Situação essa que a gente vai ter que ter um debate. E claro, para finalizar, eu vou falar da partida contra o Atlético às 19 horas e vamos colocar na tela a escalação do Vasco que vai entrar em campo hoje como titular. Rapaziada, ontem o Vasco anunciou oficialmente a saída, o adeus de Anderson Conceição, o nosso querido zagueiro careca, que tanto nos ajudou na Série B, um cara que foi muito bem. Lamento demais que aquele gol de cabeça contra o Sampaio Corrêa não tenha sido o gol do acesso. Ele é vascaíno, cria do Vasco, voltou ao Vasco num momento difícil. Gosto de destacar, inclusive, no discurso dele, quando estava se despedindo do grupo, falando que queria ter 25 anos para poder estar chegando agora no Vasco e desfrutar desse momento novo, de um Vasco organizado, um Vasco com estrutura. Ou seja, lá dentro já está bem claro que realmente as mudanças estão acontecendo, os jogadores estão sentindo isso e reconhecem essa mudança. Isso é legal, a gente poder ter esse parâmetro. E ao Anderson a gente deixa aqui um muito obrigado. Obrigado pela dedicação, pelo carinho, por ter sido um cara que foi um vascaíno dentro de campo, porque ele é assumidamente um torcedor do Vasco. Agradecemos demais a família do Anderson, porque se entregaram pra caramba junto dele durante todo esse processo. Inclusive o filho do Anderson Conceição joga na base do Vasco, um moleque muito bom de bola, estreou fazendo gol, inclusive. A gente torce para que um dia ele possa vestir a camisa do profissional. Estaremos aqui super felizes, podendo contar a história de que o pai dele ajudou o Vasco no pior momento, no momento desse divisor de águas que foi o Vasco Associativo na Série B e o Vasco hoje Clube Empresa, evoluindo nesse início de projeto, daqui a pouco lá na frente estabelecido, a gente vai poder traçar esse paralelo e vai ser super legal. Então boa sorte ao Anderson, à família dele e muito, mas muito obrigado mesmo. Agora vamos falar de quem está em São Januário, vamos falar de quem hoje inclusive vai jogar. Andrei Santos e Marlon Gomes foram convocados para a seleção sub-20 que vai jogar 2 amistosos visando a Copa do Mundo de Futebol Sub-20. Marlon Gomes e Andrei provavelmente vão jogar a Copa do Mundo, né? Serão convocados. Provavelmente não, serão sim convocados porque são titulares dessa seleção sub-20. Porém, algo que me deixa preocupado. O Andrei já veio para jogar poucos jogos, mas o Vasco tem um contrato com o Chelsea de que tem que liberá-lo para as seleções. Mas agora surge essa convocação para um amistoso. Será que não valeria a pena o Vasco pedir a liberação para que o Andrei possa jogar contra Atlético Mineiro e Palmeiras? São 2 pedreiras que o Vasco encontra logo na primeira e segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
porque os dois jogadores ficariam de fora das 2 partidas caso fossem jogar esses amistosos, além de, no meio do ano, ir jogar a Copa do Mundo de Futebol Sub-20, deixando o Vasco assim mais desfalcado ainda em número de jogos em que eles possam participar. Então eu acho que o Paulo Brax vai ter que se posicionar, vai ter que falar, vai ter que ser conversado. Eu acho, sinceramente, que tendo o contrato com o Chelsea, a situação toda, tem que liberar o Andrei? Libera, mas o Marlon Gomes não. Segura o Marlon Gomes, porque o Marlon Gomes vai ser importante, inclusive até para suprir essa ausência do Andrei. O Marlon é um cracaço, um baita jogador de bola que está surgindo em São Januário. Ainda não é titular por conta de característica, mas é um cara espetacular, que inclusive vem despertando interesse de clubes europeus. Isso mesmo. Fenerbahçe, a imprensa turca já está divulgando que estava disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros pelo jogador. O Porto de Portugal já fez contato com o staff e também com o Vasco. Além do Milan da Itália, que também buscou informações do Marlon Gomes. O Vasco precisa se respaldar, inclusive, até em contrato. O contrato dele acaba no final do ano que vem. Uma joia. O Vasco precisa renovar o quanto antes, pelo menos até 2027, para vender o jogador do jeito certo, com lucro e sendo reconhecido por todo o trabalho de investimento que o Vasco fez na formação do jogador. Então eu, hoje, observo o Marlon Gomes como um cara que chegou voltando de lesão, vai ser muito importante, já é um cara valorizado no mercado europeu e o Vasco tem que cuidar muito bem dessa situação. E utilizar o jogador o máximo que puder antes que ele vá jogar na Europa. Mas o jogador que foi anunciado não, foi simplesmente oferecido ao Vasco, é o Roger Martínez, colombiano de 28 anos, jogador do América do México. Segundo a Colinha, ele teve 27 jogos, 5 gols e 4 assistências no ano de 2022 no Campeonato Mexicano. Um jogador que joga como ponta, um jogador veloz, um jogador habilidoso que vem para preencher a lacuna do lado esquerdo. Na direita nós temos o Luca Orediano que joga lá e o Gabriel Peck brigando pela vaga. Na esquerda temos apenas o Eric Marcos, que tem 18 anos e está no seu primeiro ano de profissional. Então é muito complicado deixar na mão desse jogador toda a responsabilidade de uma temporada. Então o Vasco vai precisar se reforçar nessa posição. E o Roger Martínez é um jogador oferecido. O Vasco provavelmente não vai ter que gastar grana. O contrato dele está se encerrando, então poderia vir de graça. É hora do Vasco aceitar, pagar um bom salário pelo atleta, caso valha realmente a pena, para que ele venha ajudar e qualificar o elenco do Gigante da Colina. Quem não veio para o Vasco foi Vinícius Zanocelo, que acertou com Fortaleza. Agora é engraçado, no começo do ano o Santos queria quase 30 milhões de reais pelo jogador. E agora? O Vinícius Zanocelo foi para o Fortaleza por empréstimo, meus amigos. Muita gente falou assim, 7771, esse pessoal aí não tem dinheiro, não conseguiram comprar o Zanocelo. Ele foi para o Fortaleza por empréstimo. Olha o quanto o Vasco estaria se precipitando, pagando 30 milhões, 25 milhões desse jogador no começo do ano. Será que valeria realmente a pena? Por isso que eu falo, negociação de jogador é feeling, é ideia e é principalmente juízo. Não dá para sair gastando qualquer dinheiro, porque dinheiro não aceita desaforo. Boa sorte ao Zanocelo no Fortaleza. Vamos observar demais o jogador lá, para ver se realmente era um jogador para valer 30, 25 milhões de reais, como o Santos queria. E claro, vamos ver se Paulo Brax estava realmente certo. Segundo, o começo do ano estava assim, Zanocelo muito mal com a camisa do Santos e foi inclusive emprestado. O Santos desistiu até da venda do jogador, vai emprestar, torcer para que ele se valorize lá para fazer uma venda no futuro. Vascaíno, hoje você tem um compromisso marcado comigo e com o Mário Coelho. O Deco não vai poder estar com a gente hoje, o Deco está em viagem, mas hoje tem pós-jogo. Acabou o Vasco e Atlético, você vem aqui para o canal Os Vascaínos, pois faremos aquele pós-jogo comentando tudo da partida entre Vasco e Atlético às 19 horas. Serviço do jogo, 19 horas, São Januário, não tem torcida e não tem imprensa. Portões completamente fechados
para essa partida. A escalação do Vasco tá na tela aqui, ó. Meu amigo Thiago Barreto, grande designer, fez pra gente essa imagem. Vasco com Léo Jardim no gol. Na direita, a estreia de Paulo Henrique, jogador que veio do Atlético Mineiro, estreia hoje. Pumita estava com a sua seleção e aí não vai jogar hoje. Vão segurar o Puma para o Puma descansar um pouco, já que estava jogando. Inclusive, jogou como titular na última partida da seleção da Celeste Uruguaia contra a Coreia do Sul, ganhando de 2-1. Puma, inclusive, foi muito bem na partida. Descansa o Puma joga na segunda-feira o amistoso contra o Tupi de Juiz de Fora. Então, Paulo Henrique, a zaga formada por Manuel Capasso e Léo, na esquerda, Lucas Piton, Rodrigo, Jair e o nosso querido Andrei Santos formam a trinca de meio campo, Alex Teixeira e na ponta, Peck ou Orediano. É uma dúvida que só saberemos na hora do jogo. Ou Peck ou Orediano. De certo, o Orediano deve jogar pelo menos 45 minutos hoje. E no ataque ele, precisando ganhar ainda mais confiança, precisando botar a bola para dentro, para fazer as pazes com o torcedor do Vasco depois do pênalti perdido contra o ABC. O Pedro Raul é o nosso camisa 9, um cara que eu torço muito para que dê certo e hoje eu arrisco que vai fazer pelo menos 2 gols. O Vasco hoje vai estar de olho em David Braga e no Carlos, 2 jogadores do Atlético que estão sendo oferecidos ao Vasco. Vamos observar esses 2 atletas também do adversário para saber, será que são bons? Será que podem vir a ajudar? O David Braga, inclusive, foi um jogador sondado pelo Atlético Mineiro. O Atlético gosta de sondar bons jogadores. David Braga pode sim acertar com o Vasco da Gama. Rapaziada, quero agradecer a você por ver o vídeo até o final. Senta aquela martelada no like para dar aquela força pra gente. E claro, meu amigo vascaíno, inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário, seja membro, aqui na descrição a gente ensina você a ser membro do canal para você entrar lá no nosso grupo de WhatsApp. E outra coisa, hein? Tô te esperando aqui mais tarde pro nosso pós-jogo de Vasco e Atlético. Deve começar por volta de 8h30, 9 horas, estaremos ao vivo falando tudo, comentando tudo da partida entre Vasco e Atlético. Valeu, torcida vascaína, tamo junto, um grande abraço e valeu!